Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde.
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração. viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor. Nosso bom pastor Jesus. Olá, crianças! A história de hoje se chama Caminhando sobre a Água. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 27, e diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A mensagem é: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que veria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos.
De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. E imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus, salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando aqui nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando por você, meu amado. Aleluia. Basta somente esperar
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Você pode louvar? Aleluia. Simplesmente louve. Aleluia, Deus. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 muito louvor, muito louvor, muito louvor. Adore ao Senhor com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Olá, bem-vindos a mais um culto da missão Cafarnaum. Eu sou Joselito e venho trazer uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Oremos. Amado e eterno Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de prestar um culto a ti, Senhor. Nos preenche com o teu Espírito Santo, traz palavras vindas do teu trono para que possam edificar vidas e transformá-la conforme a tua perfeita e agradável vontade. Esse é o nosso pedido e oração que fazemos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje nós iremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 8 a 13. A palavra de Deus diz: Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus? Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, se alguém que tem consciência fragilizada vir a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício aos ídolos? E assim, se teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento, portanto, quando pecas contra teu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz o meu irmão a pecar,
nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Nesse contexto de carnes sacrificadas a ídolo, o apóstolo Paulo trata com a igreja de Corintos, onde ela vivia além de uma separação, onde os crentes de Corintos diziam que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, outro era de Cristo. Além dessa separação, que não era saudável, eles também se consideravam uns fortes e outros fracos, a ponto dos fortes não se incomodar com o que as ações dele fossem trazer de malefício para os crentes fracos. E o apóstolo Paulo diz: se você fizer algo que faça o seu irmão fraco pecar, você não está pecando contra ele, você está pecando contra Cristo. E aí, trazendo para o contexto dos dias atuais, eu pergunto a vocês: o que seria hoje moral, imoral e amoral? Por exemplo, uma coisa moral é o amor fraternal, é uma coisa legítima, é uma coisa que deve ser exercitada, o amor entre os irmãos. Uma coisa imoral, por exemplo, é a embriaguez. E uma coisa amoral é aquela coisa neutra que, dependendo do contexto, ela pode se tornar imoral. Eu vou explicar melhor a vocês. Eu gostaria também de fazer uma seguinte análise. Por exemplo, nesse contexto de Corinto, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o povo de Corintos comiam carnes sacrificadas a ídolos. Então vamos entender um pouco melhor essa questão. Nesse primeiro século, a igreja de Corinto estava sofrendo muito a influência do povo grego. E eles tinham adorações a deuses gregos, tipo Afrodite, Hermes, Diana, o templo de Diana, que era um problema, onde as mulheres se prostituíam. Então eles estavam trazendo a filosofia grega para dentro da igreja. E no tocante à carne sacrificada, toda vez que tinha um culto aos deuses pagãos, se matavam muitos animais. E aquela carne que não era vendida, consumida naquele momento daquela adoração, ela era devolvida ao mercado público, onde as pessoas iam e adquiriam. E o apóstolo Paulo diz assim: qual é o problema de você comer uma carne se você agradece ela a Deus? Nenhum. Todavia, se você sabe que aquela carne foi oferecida a um Deus pagão, um D minúsculo, a uma entidade, aí faz toda a diferença. Você não deve comer, porque por trás daquela oferta existem demônios, existe uma força espiritual negativa. Então o apóstolo Paulo, ele diz ao povo de Corintos: não coma carne sacrificada. E tinha uns que diziam assim: eu como porque eu não me importo com isso. Eu ofereço a Deus, eu consagro ao meu Deus, o Deus de Israel, e essa carne se torna pura, se torna própria para o consumo. Mas alguns irmãos que eram fracos na fé, novos, convertidos, quando olhavam aquela atitude, não conheciam bem esse cenário e se escandalizavam e terminavam se afastando do Evangelho. Mas eu estou falando do contexto do primeiro século. Vamos falar do contexto atual. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu me converter, o que mais me afastava da igreja eram os crentes. Então, infelizmente, saiba que o que mais afasta as pessoas de conhecer a Cristo são os próprios cristãos, com as suas atitudes e os seus comportamentos. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corintos, ele podia falar para mim e para você tranquilamente no dia de hoje. Imagine a seguinte situação. Eu vou jogar várias situações aqui que vocês vão ruminar depois, vão pensar e vão buscar informações, tá? Do tipo, beber é pecado? Em algumas denominações, a bebida é terminantemente proibida. O meu entendimento bíblico, pautado nas escrituras, é que a bebida, ela, dependendo da dosagem, ela não é pecado. Por exemplo, você jantar e tomar uma taça de vinho não é pecado, tá certo? Isso é o conhecimento bíblico que eu tenho e que estou trazendo para vocês. Porém, se aquela taça de vinho
causar escândalo ao meu irmão, ela deixa de ser uma coisa amoral, uma coisa neutra, e passa a ser uma coisa imoral, porque eu fui pedra de tropeço na vida do irmão. Como assim? Vejamos. Tem pessoas que são recém-convertidas, ou tem pessoas que ainda não são convertidas. No meio que eu convivo, existem pessoas convertidas e não convertidas. E no seu, com certeza também. Imagine uma festa de família, onde eu tenho vários membros da minha família que não conheceram a Cristo e sabem que eu sou pastor. Eu vou tomar uma taça de vinho. Uma taça de vinho não tem problema nenhum. Todavia, aquelas pessoas que estão ao meu redor, quando observarem eu tomando aquela taça de vinho, eles vão dizer assim: rapaz, isso não é uma atitude de crente. Porque na cabeça do mundo, o crente, ele tem que ser 100% certo. E nós devemos sim ser 100% certo. Todavia, nós sabemos que nós estamos passivos de erros. Então, na hora que eu tomo aquela taça de vinho, eu vou causar escândalo para aquela pessoa que ainda não é convertida. Eu vou causar escândalo para aquele recém-convertido. Eu vou causar escândalo para aquele dependente químico. Então a pessoa vai dizer assim: poxa, eu vi o evangelho de um jeito e estou vendo de outro. Então aquela coisa que é amoral, neutra, que não teria problema nenhum, passa a ter muito problema, porque eu estou afetando a consciência de um irmão mais fraco. É isso que acontecia na igreja de Corinto. É isso que acontece nos dias atuais. Por exemplo, comer acarajé é pecado? Não. Mas, se na hora que eu comprar um acarajé, a baiana que me vendeu acarajé disser para mim que aquele acarajé foi consagrado aos orixás, eu não devo comer. Aquilo ali passa a ser pecado, passa a ser uma coisa imoral. Agora, se eu não sei da origem, porque ela pode ser uma baiana que ofereceu, ou pode ser apenas uma pessoa caracterizada para vender o produto, e eu pego aquele acarajé e digo assim: Senhor, eu consagro esse alimento a Ti, Pai, e como aquele alimento, não tem problema nenhum. O problema está em você saber se é consagrado, não coma. Se não é consagrado, agradeça e coma. Porém, se não é consagrado, mas aquela atitude vai gerar um desconforto no irmão, não coma. Você vai abrir mão de uma coisa legítima, de uma coisa legal, para não ferir a consciência do seu irmão, para não ser pedra de tropeço, para você não pecar contra Cristo. Não é contra o seu irmão, é contra Cristo. Em resumo, se eu estiver comendo um acarajé e passar alguém e disser assim: rapaz, aquele acarajé daquela baiana veio de algum orixá, alguma coisa, e não foi nada disso. Mas na cabeça de quem está vendo achar isso, eu vou estar sendo escândalo e pedra de tropeço para a vida daquele irmão. Isso é uma coisa muito delicada. Então, bebida é pecado? Não. Mas se puder, evite, para que você não seja pedra de tropeço nem escândalo na vida do seu irmão. O que dizer de um cristão, por exemplo, no carnaval? Quem vê um crente no carnaval vai dizer: aquilo é um crente de Araque. Não vai prejudicar a imagem do cristianismo, não vai causar um certo repúdio por aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo e acham que você está fazendo uma coisa errada. E de certa forma, o carnaval não tem nada para crente, não tem nada para cristão, é uma festa pagã. Mas eu estou dando vários exemplos para que possam ser compreendidos melhor. A coisa que é amoral, ela pode se tornar imoral se ela causar escândalo, tropeço na vida do irmão. E existem coisas que são imoral e que não se discute: embriaguez, a glutonaria, palavrões e outras coisas. Isso aí é imoral. E tem as coisas morais, que é o amor fraternal, o amor ao próximo, a comunhão entre os irmãos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você que bate no peito e diz assim: eu sou um crente forte, eu posso consagrar a Deus e comer, eu posso tomar essa taça de vinho que não vai me afetar, você está pensando só em você. A Bíblia convida você a pensar no seu irmão. A Bíblia convida a você a, antes de fazer qualquer coisa, analisar e ver se essa sua ação, essa sua atitude não vai causar escândalo e tropeço na vida do irmão. Por isso, eu concluo essa meditação dizendo para vocês:
Tudo que for fazer, faça para Cristo e pense no seu irmão para que ele não seja alvo dessa situação e que venha se afastar do Evangelho por conta de você. Outra coisa, quando você for postar alguma coisa nas redes sociais, pense nisso também, porque muitas coisas que são postadas nas redes sociais são motivos de tropeço e escândalo para outros irmãos. Seja sal, seja luz, seja exemplo, e quando alguém olhar para você, vai dizer: ali está um verdadeiro cristão, é daquele jeito que eu quero ser, é aquele Cristo que eu quero encontrar, é esse caminho que eu quero seguir. Diferentemente, se você fizer alguma coisa, a pessoa olhar para você e vai dizer: eu não quero esse Deus, eu não quero esse Cristo. Então reflita, aquilo que é amoral pode se tornar imoral se for causar escândalo ao seu irmão. Por isso, se você tiver que deixar de beber, deixar de comer, deixar de fazer qualquer outra coisa em favor do Evangelho de Cristo e em favor do seu irmão, faça. Essa é a orientação da palavra de Deus e essa é a orientação que eu trago vinda do trono de Deus para esse culto virtual, para o meu e para o seu coração. Pense antes de postar, pense antes de fazer, pense principalmente no seu irmão e não seja escândalo nem pedra de tropeço na vida do seu irmão, pecando não só contra ele, mas principalmente contra Cristo. Um abraço episcopal, carismático a todos vocês. Oremos. Amado e eterno Deus, Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos ajudar, Pai, colocando no nosso coração a certeza daquilo que é certo fazer segundo as tuas escrituras e as tuas palavras e os teus mandamentos, para que nós possamos ser sempre sal e luz e nunca pedra de tropeço na vida do irmão. Toda vez, Pai, que a gente for fazer alguma coisa, Senhor, nos incomoda, mostra o caminho certo a seguir, de modo que nós possamos fazer apenas aquilo que te agrada, Senhor, mesmo que signifique renunciar a um desejo legítimo nosso. Mas aquilo que é legítimo nosso pode ser escândalo para o irmão. Então, Senhor, nos ajuda a pensar, a refletir e a fazer a coisa da maneira correta. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Um abraço episcopal, carismático a todos vocês. Jesus é fiel, confia no Senhor, adore a Ele, aleluia. Por ter morrido lá na cruz por mim, eu te louvarei. Por teu sangue derramado lá na cruz por mim, por me amar com amor sem fim, eu te louvarei. Por me permitir estar aqui, soltar a minha voz e adorar-te, eu te louvarei, Senhor. Por ter rogado ao Pai ao meu favor, por ter enviado o Consolador, eu te louvarei, Senhor. Porque sei que vem de ti a minha inspiração, e na central da minha vida e nessa canção, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei uma vez mais, eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida, eu te louvarei uma vez mais. Eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida, eu te louvarei. Se por acaso alguém me desprezar,
eu te louvarei. Se por acaso alguém me humilhar, eu te louvarei. Então saberão que ninguém cala um adorador. Então saberão que ninguém cala um adorador. Adorador, adorador, 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 ninguém cala um adorador. Ninguém pode calar um adorador. Eita, glória seja dada o nome de Jesus. Jesus é grande, aleluia. Por me permitir estar aqui, soltar a minha voz e adorar-te. Eu te louvarei, Senhor, por ter rogado ao Pai ao meu favor, por ter enviado o Consolador. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei uma vez mais. Eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida. Eu te louvarei uma vez mais. Eu te louvarei para sempre mais. Esse é meu chamado, estou determinado, ainda que custe a minha vida. Eu te louvarei, aleluia. Se por acaso alguém me desprezar, eu te louvarei. Se por acaso alguém me humilhar, eu te louvarei. Então saberão, é mesmo assim, que ninguém cala um adorador. Então saberão que ninguém cala um adorador. Adorador, adorador, ninguém cala um adorador. Adorador, adorador, ninguém cala um adorador. Adorador, adorador, ninguém cala um adorador. Adorador, ninguém cala um adorador. Oh, glória, oh, aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Toda igreja precisa se manter. É impossível a igreja sozinha, sem ter nenhuma contribuição, poder subsistir, a não ser que os membros possam contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Toda igreja é assim. A igreja que você frequenta precisa deste tipo de contribuição para continuar fazendo o seu papel como agência do reino de Deus neste mundo. A Cafarnaum, nossa paróquia, precisa de sua contribuição em ofertas, em dízimos. Quando você devolve os dízimos ou proporciona uma oferta de amor, a igreja consegue com esses valores realizar toda a sua obra neste mundo. Portanto, tenha um pouco mais de liberalidade com seus bens materiais, ofertando e devolvendo os dízimos. Afinal de contas, eles não são seus. Tudo que nós ofertamos ou devolvemos vem do nosso Senhor Jesus.
o Senhor da glória, o Senhor que também é Rei de todos os tesouros deste mundo. Nós não temos nada, nós apenas usamos. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Portanto, o número da conta que aparece nesse momento é o número da conta que você pode fazer um depósito a favor da Cafarnaum. Não está no nome da Cafarnaum, mas está o nome deste pastor aqui, o pastor Getúlio Gutenberg, que no primeiro momento, na primeira oportunidade, vai fazer chegar esses valores aos caixas da nossa igreja. Assim, faça isso no nome de Jesus. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo.
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.